Gente, eu quero refletir com vocês rapidamente sobre a questão do caso Henri, até pensando nas reportagens que estão vindo a público desde o último final de semana. Vou colocar para você aí um trechinho de uma conversa que houve há mais de 6 meses entre o advogado Dr. Marcos Pereira e o promotor de justiça, o Nadir Campos, quando eles à época estavam analisando o percurso que teria o processo do caso Henri. E aí, quando a gente vai revendo algumas coisas, eu vou colocar para você um trecho aqui de uns 2 minutos. Peço que você assista com muita atenção a esses 2 minutos e a seguir eu volto fazendo comentários sobre situações que estão aí estão inerentes nisso que o Dr. Nadir vai responder aos apontamentos do Dr. Marcos Pereira. Assista aí. É muito complicado a gente, diante de um crime doloso contra a vida, a gente fazer contra uma mãe, independentemente do fato dela ser negligente, vazia, uma pessoa que talvez não ostente valores que nós estamos acostumados a querer que a sociedade veja, não seria demais a gente criar um espectro de que essa moça, essa senhora, essa mãe, independentemente da vida que ela teve, das formações, das crenças que ela tem, ela ser acusada por omissão. E por que ela foi acusada por omissão? Porque a gente teve, tão somente em curto espaço de tempo de análise, eu, sinceramente, em 22 anos de advocacia, eu nunca vi um, um inquérito ser concluído com tamanha rapidez, inclusive a própria denúncia. O doutor pode esclarecer para a gente se no Brasil isso acontece, se a velocidade com que investigações são realizadas é o normal, como aconteceu no caso do Henri, e se a denúncia é feita tão rápida assim como foi feito no caso do Henri. Eu, sinceramente, nunca me deparei com algo assim, sobretudo quando ele está diante da mídia. Aí eu pergunto para o senhor, tem um detalhe nesse caso que me chama a atenção. Embora a lei não obrigue, o que o senhor achou do fato do delegado não ouvir novamente a versão dos fatos que a própria Monique gostaria de trazer, doutor? Também esta influência, ou pelo menos a perspectiva do clamor público no momento em que se decreta a prisão temporária do casal. Uma pressão muito grande de uma rede global para que o juiz ou a juíza, né, doutora Margarete Murad, que atuou no caso, viesse a decretar, portanto, que o casal ficasse por 30 dias preso e, portanto, as pressões tanto para a prisão e também pressão para que o caso fosse solucionado o mais rápido possível. Essas razões, razão das quais talvez a autoridade policial, já expirando o seu prazo de prisão temporária, não iria cair no conto dos advogados de defesa por conta de uma exposição dela numa carta pedindo para ser reinquirida. Neste caso do Henri Borel, nós podemos dizer que haverá momento oportuno para que ela, sua mãe Monique, possa apresentar uma versão diferente daquela quando constituído o advogado original. Eu já tenho falado nos meus vídeos anteriores, peço que você veja, até agora eu já gravei 12 vídeos sobre as audiências do processo, né? Vou deixar aqui na playlist, sobre as injustiças inerentes a esse caso Henri, porque ele tem algumas especificidades. Então a primeira coisa que eu quero apontar é essa injustiça. A segunda coisa é, conforme o advogado pergunta, por que o delegado do caso não quis ouvir a nova versão apresentada pela professora Monique, uma vez que ele ouviu a empregada, e é costume da justiça ouvir as novas versões. E aí a gente começa a ouvir a partir da resposta do promotor Nadir Campos, que ele vai apontar a terceira questão, né? Que o processo é caracterizado pelo intenso clamor público. Ele vai dizer que houve isso, você ouviu ele falando, que houve toda essa correria
porque o clamor público foi algo marcante. Embora ele vai dar as fundamentações técnicas disso, mas realmente ele não consegue ignorar o fato de que o clamor público, de um público que é o quê? Um público que é misógino, que é preconceituoso, que independentemente da sua origem étnico-racial, do seu gênero, da sua condição social, é um público que odeia mulheres, é um público que tem preconceito contra pobres, e aí a professora Monique é uma mulher periférica, e é um público, sem o perceber, achando que está sendo justo em relação à questão da mulher, ele vai promovendo o homem, por mais criminoso que ele seja. Essa é uma verdade inerente a esse processo. A quarta questão é essa coisa que vai ficando ostensiva, ou seja, muito clara aos nossos olhos, muito evidente. Nós temos aí já nesse processo duas juízas, mulheres poderosas, economicamente favorecidas, atentando contra uma mulher pobre periférica, né? A gente tende a olhar para essas questões nesse sentido. Igual eu já tenho dito nos outros vídeos, algumas mulheres, principalmente as mulheres, falam assim: eu não estou aqui defendendo mulheres, não, nós temos que defender as crianças. Em relação ao caso Henri, eu só posso te dizer o seguinte: nós não temos nenhum poder de defender mais o Henri. Infelizmente ele foi arrancado do nosso meio de maneira brutal e criminosa. Com isso eu não estou querendo dizer que não se possa fazer nada para reparar esse dano, mas é que a gente precisa inerentemente penalizar quem realmente cometeu o crime. E aí, com essa história de eu não defendo mulheres, eu defendo criança, o que a sociedade faz? Não defende a criança, porque até a lei Henri Borel, que está sendo criada sem o sobrenome da mãe, ela é uma lei criada por pessoas que não defendem crianças. Basta você ver quem assina. Carla Zambelli e Alê Silva são pessoas que não defendem crianças, só as filhas e filhos delas, né? Além disso, é uma opinião pública que, além de não defender a criança, acaba defendendo o homem porque querem ver a morte da mulher. Querem que a mulher pague por aquilo que não foi comprovado, que é a questão da omissão dela. Ela nem se omitiu. Na verdade, eu desafio a vocês, vou deixar aqui também na descrição deste vídeo o link dos dois vídeos da live que a professora e doutora Elisa Krieger fez, dando os esclarecimentos ao público daquilo que ela não pôde falar no processo, porque ela também foi uma outra mulher silenciada nesse processo. Eles ouviram lá as testemunhas dos poderosos, né? Mas na hora de ouvir a testemunha da mulher periférica, que era uma outra mulher também, simplesmente calaram-na. Todos os membros do processo calaram. E aí a doutora Elisa faz esse esclarecimento e leva para a gente informações maravilhosas nessa live que ela fez. Vou deixar o link aqui para vocês. Então, não é que eu estou defendendo mulher que cometeu crime e que você não defende mulher e você defende criança. É que, pensando em defender criança, você está desrespeitando a memória desta criança, que é o Henri, que amava muito a sua mãe, vai condenar uma mulher inocente, porque está comprovado pela live da doutora Elisa que ela é inocente, e ainda vai promover os margens de seus crimes milenarmente preservados, né? Uma outra insinuação assim capciosa que o Nadir Campos faz é que ele vai chamar a vontade da professora Monique de dizer a verdade ao escrever uma carta de 29 páginas, porque ela já faz isso com outros advogados, que à época tinha uma advogada maravilhosa, mulher com consciência das questões de gênero, que é a Thaís Matar Assad. A Monique escreve a carta de 29 páginas, aí ele vai dizer: o delegado não ia cair no conto dos advogados, porque para ele e para essa turma toda que está acusando a professora, qualquer ato da professora é uma estratégia de defesa, no pior sentido do termo, é um estrategismo, né? E na verdade não é, que a ficha, digamos assim, né? A coisa foi processada de forma lenta na professora e ela está agora tentando dizer as coisas. Ou seja, não se trata de um conto dos advogados de defesa. Trata-se de uma verdade que os delegados do caso preferiram não ouvir, como eles ouviram as muitas versões daquela ex-babá, né? Mas a sexta questão e última é essa velha desculpa jurídica de no momento certo ela vai ser ouvida. Mas olha o que está acontecendo neste caso, desde abril que a professora está presa para cá. Ouve-se todo mundo, das pessoas mais sórdidas e mentirosas também, e até a sordidez de quem está no processo, o pessoal da acusação, o Ministério Público, tem gente sórdida nesse meio, né? E aí ouve-se todo mundo.
e a professora vai ficando por último, porque ela só vai ser ouvida, e é assim que o processo está caminhando. Não estou dizendo que estão fazendo isso de propósito, eu estou dizendo que a estrutura social eclode assim, vai se deixando a mulher para ser ouvida por último, porque até lá, ó, já desqualificaram as testemunhas, o promotor já deu entrevista falando que aqueles depoimentos dos familiares, aquilo ali foi repetição, foi ensaiado, etc. E ele nem tem meios para dizer que foi assim. Não deixaram a principal testemunha do caso, na minha opinião, a principal testemunha, a doutora Elisa, não deixaram-na falar. E aí agora que a professora está apavorada porque ela corre risco de morte na prisão, porque estão manipulando a prisão dela para não deixarem falar, aí vem até o ex-marido dela, que não gostam que falem mal dele, mas ele se fala mal de si mesmo, né? Ele fala mal de si mesmo. Porque ele está dizendo que, se ela está com medo de morrer, então que isolem. Aí o pessoal fica, prisão, isolamento para os dois em presídio federal. O ódio que mesmo quando se fala do casal só recai contra a mulher, né? Então, eles vão deixar, ela vai poder falar no processo, vai poder falar depois que tudo já estiver adulterado, que todo o processo, como já se percebe, estiver viciado. Qual é o vício do processo? É fazerem acusações contundentes contra uma mãe que, melhor do que a maioria das mães que a acusam, cuidava muito bem do seu filho. Aí pega um trecho, uma frase, algo isolado e transformaram isso num crime hediondo. Pense nisso, porque a coisa está ficando muito complicada. Eu torço muito pela professora Monique. Enfim, agradeço pelos seus minutinhos de atenção. Peço a você que, se você achou importante essa pequena reflexão, dê o seu like neste vídeo, compartilhe, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações e visite aí a playlist onde eu tenho reunido tudo o que eu tenho pensado acerca do caso Henri, que está recaindo negativamente sobre a mãe dele. E eu sei que o Henri sabe o quanto a mãe dele era uma mulher maravilhosa, que está sendo injustiçada pelo poder público que é sustentado com o dinheiro principalmente dos pobres, dos necessitados, das mulheres periféricas, das etnias periféricas, né? E aí essa justiça não está contemplando essas pessoas. Eu tenho dito desde o começo, esse processo tinha que ser em separado. Então não é a estratégia de defesa que os advogados da Monique estão pedindo. Tinha que ser separado, porque um homem poderoso cometeu um crime no mesmo local onde estava uma mulher periférica. Querem processar a mulher? Vamos processá-la. Mas ela tem que ser ouvida em separado, porque ela não é essa monstra que estão pintando aí. E você sabe o que está sendo dito às ocultas. Muito obrigado pela sua atenção e a gente vai se falar mais ainda sobre essa situação.